Olá, eu sou o Dr. Marcelo Majorado, médico urologista. Estou finalizando meu programa de mestrado na PUC de São Paulo, o programa mestrado profissional em Educação nas Profissões de Saúde. E dentro da nosso trabalho, a gente verificou que alguns profissionais que atendem na rede pública de atendimento de urgência e emergência apresentam dificuldades para fazer o diagnóstico e ter a conduta correta nos casos de escroto agudo, em especial a torção testicular. Frente a isso, a gente resolveu bolar essa capacitação online. Vamos disponibilizar esse vídeo aqui na plataforma do YouTube para poder falar um pouco a respeito do escroto agudo e as condutas que nós temos que tomar frente a esse paciente no pronto-socorro. Então, inicialmente, falando aqui sobre o escroto agudo, se caracteriza pela presença de dor forte no local, no escroto, né? Edema, inchaço no local e alteração da consistência das estruturas da bolsa testicular. Então, geralmente o testículo está aumentado de tamanho e está com uma consistência diferente. Corresponde a 0,5% dos atendimentos no serviço de urgência e emergência. Então, é uma quantidade pequena, mas é um caso que a gente vê sim no pronto-socorro. Aparece, não é todo dia, mas aparece e as pessoas têm que estar capacitadas para fazer esse atendimento. E tem como principais diagnósticos diferenciais a torção testicular e a orquiepididimite, que no caso seria uma inflamação ou infecção do testículo, e a torção, como está mostrando aqui na imagem, a gente vê o testículo com o cordão espermático torcido aqui, levando à isquemia desse testículo. Aqui a gente trouxe essa tabela para falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial. Então, dentro da torção testicular, os sintomas são súbitos, com dor severa e pode vir acompanhado de náuseas e vômitos. E em relação aos sinais do exame físico, a gente vai perceber uma assimetria no testículo, ele vai estar assimétrico e pode estar elevado em relação ao contralateral. O sinal de Prem negativo, lembrando o que é o sinal de Prem. Quando a gente eleva o testículo, nós vamos verificar melhora ou manutenção da dor. Quando a gente eleva o testículo e ele não melhora a dor, a gente considera sinal de Prem negativo. Quando a gente eleva o testículo e melhora a dor, sinal de Prem positivo. Então o negativo fala a favor de torção testicular. E o reflexo cremastérico ausente. Lembrando que o reflexo cremastérico, você faz um estímulo na parte medial da coxa e você vai ver o músculo cremaster contraindo e elevando esse testículo. Então, quando a gente está frente a um quadro de torção testicular, esse reflexo está ausente, ele não acontece. Já na orquiepididimite, a gente vê uma apresentação mais insidiosa, né? Então não é tão súbito quanto a torção. Pode vir acompanhado de sintomas infecciosos como febre ou uma infecção do trato urinário e acontece geralmente em paciente sexualmente ativo, né? Então, se você pegar uma criança com dor testicular, você já fala mais a favor de poder ser uma torção, mas não necessariamente, tá? Acontece mais sexualmente ativo na orquiepididimite. Nos sinais, a gente vai ver o testículo endurecido, né? O sinal de Prem positivo, né? Então, quando a gente eleva o testículo, o paciente tem melhora da dor e o reflexo cremastérico vai estar preservado. A gente vai fazer o estímulo ali na parte medial da coxa, a gente vai ver o cremaster ipsilateral contraindo. Até que se prove o contrário, quando a gente está frente a um quadro de escroto agudo, a gente tem que considerar a hipótese de torção testicular. Porque a gente sabe que a torção testicular, como a gente vai falar mais pra frente, ela tem que ter um tratamento rápido e efetivo. Para isso, o exame físico ele é fundamental no diagnóstico diferencial. Então, o exame físico ajuda muito a gente conseguir ter esse diagnóstico diferencial. Porém, a gente pode lançar mão também de exames complementares, quando existe dúvida diagnóstica e se o exame estiver disponível sem provocar atrasos no tratamento cirúrgico. Então, se você está num local onde você tem ultrassonografista para atendimento rápido, sem ultrassonografista na porta, e você consegue fazer o ultrassom rápido, excelente. Vamos encaminhar para fazer o ultrassom, que é o principal exame complementar, que tem uma sensibilidade de 89% e uma especificidade de 98%, né? Então aqui a gente mostrando o fluxo do testículo normal e aqui desse lado o testículo sem fluxo, representando uma torção testicular. Agora, a gente sabe que muitas vezes o profissional ele atende em locais onde não tem esse ultrassom rápido, não consegue fazer esse ultrassom com agilidade.
E aí, então, nesses casos, é melhor que você encaminhe logo esse paciente, que você trate como se fosse realmente uma torção testicular e encaminhe para avaliação do urologista com a maior urgência possível, para que daí sim seja feito o diagnóstico diferencial e seja feito o tratamento adequado. Falando um pouco sobre o tratamento, que já é feito pelo urologista no serviço de referência, né? O tratamento cirúrgico ele tem que ser indicado em todos os casos de torção testicular, aonde a gente vai fazer a distorção do testículo, avaliar a viabilidade e fazer a ortopexia bilateral, né? Então aqui a gente está mostrando algumas imagens, aqui um testículo torcido, mas você percebe pela cor aqui que ele está viável, né? Então aqui a gente vai fazer a distorção, vai ver se ele vai estar realmente viável. Se tiver viável, a gente preserva o testículo e faz a ortopexia também do outro lado, para evitar que o outro testículo possa vir a um dia torcer. Aqui, já mostrando um testículo, você vê que ele já está com uma cor diferente, aqui já está bem mais esquemiado. Então aqui é um testículo não viável, né? E aí nesses casos, onde a gente faz a distorção, a gente vê que o testículo não perfunde novamente, não volta a ter um aspecto favorável, aí a gente opta por fazer a orquiectomia do lado do testículo torcido. E aqui só exemplificando como é que se faz a orquidopexia, né? A gente faz uma sutura do testículo junto às túnicas que o envolvem, né? Para fazer com que ele não tenha mais perigo de torcer. A janela para o tratamento, isso aqui é muito importante a gente frisar. O tempo para a gente fazer o tratamento cirúrgico nos casos de torção, ele é determinante para a gente conseguir salvar esse testículo. Então a gente sabe que a gente tem uma janela de 4 a 8 horas antes de já ter danos isquêmicos significativos, que vão gerar alterações na histopatologia testicular, alterações da morfologia da histopatologia e gerar efeitos deletérios na espermatogênese. E aí a gente traz essa tabela que mostra a taxa de salvamento. Então até 6 horas do início da dor, a gente tem uma taxa de salvamento de 90 a 100%. De 12 a 24 horas, essa taxa já cai para 50%. E mais de 24 horas, menos de 10% de taxa de salvamento. Ou seja, o ideal é que a gente consiga encaminhar esse paciente para tratamento em até 6 horas, ou no máximo em até 12 horas, para que a gente consiga ter uma taxa de salvamento boa, que a gente consiga salvar esse testículo. Isso não é da hora que ele chega no pronto-socorro, é desde o início da dor. Por isso que esse tratamento ele tem que ser, esse diagnóstico tem que ser rápido e esse tratamento tem que ser feito de maneira rápida também. Aqui a gente está mostrando um pouquinho de um outro trabalho que a gente tinha feito anteriormente, onde a gente avaliou pacientes chegados com quadro de escroto agudo num serviço aqui da nossa cidade, e a gente percebeu que do total de escroto agudo, 49 representavam torção testicular e 49 outros diagnósticos, e dentre esses 49 que representavam torção testicular, a gente conseguiu preservar somente 7 testículos. 42 acabaram indo para a orquiectomia, né? E aí tem um outro número que chama atenção, que dentre esses 49, a gente percebe que 17 tinham chegado no serviço de origem com menos de 20 horas de dor, né? E 10 tinham chegado ao nosso serviço com menos de 20 horas de dor. Mas assim a gente conseguiu preservar só 7. Então a ideia aqui é que a gente consiga aumentar esse número de preservações. Óbvio que a gente não vai conseguir preservar todo mundo, né? Porque isso é uma coisa também que depende muito do tempo que o paciente demora para chegar no pronto-socorro e que também faz muita diferença. Mas a gente sabe que tem paciente que chega em tempo hábil sim no pronto-socorro, até porque a dor é muito importante, né? Então o paciente geralmente não demora tanto para ir para o pronto-socorro. E às vezes por conta de outros problemas que a gente não consegue fazer essa preservação do testículo. E aí a partir disso a gente bolou esse fluxograma, que é um fluxograma para ajudar na avaliação e no encaminhamento desses pacientes. Então chega no pronto-socorro um paciente com dor testicular, nós vamos avaliar se tem sinais e sintomas sugestivos de torção testicular. Se ele não tiver, e quais são esses sinais e sintomas? Dor intensa e súbita, náuseas e vômitos, testículo aumentado, elevado ou endurecido, como a gente já falou, reflexo cremastérico negativo, sinal de PREM negativo. Se não tiver nenhum sinal, ou se os sintomas não forem sugestivos de torção, nós vamos encaminhar para fazer um ultrassom com Doppler, conforme a disponibilidade do serviço, e aí, confirmando que não é torção, tratamento adequado de acordo com a patologia. Se na sua avaliação inicial você perceber que ele tem sintomas sugestivos de torção testicular,
você já vai ver se você tem uma disponibilidade de ultrassom com Doppler imediato no seu serviço. Se tiver disponibilidade, ótimo, pede ultrassom, ultrassom mostrando que não é torção, outro diagnóstico, você vai fazer o tratamento adequado de acordo com a patologia. Se for torção, encaminhamento imediato, vaga zero, para um serviço de referência em urologia. Então não dá para a gente ficar aguardando revelação de vaga, nada por conta daquele intervalo que a gente colocou para conseguir salvar o testículo. Então esse encaminhamento tem que ser feito vaga zero. E também outra coisa muito importante, se você está com um paciente que tem um quadro sugestivo de torção testicular, porém você não tem um ultrassom disponível no seu serviço, mesmo assim você deve encaminhar esse paciente vaga zero. Então não ficar aguardando ultrassom, porque a gente sabe que isso pode gerar um tempo que vai ser precioso no tratamento final do paciente. Então você desconfiou de torção testicular e encaminha para o serviço de urologia. É melhor encaminhar um paciente que não seja torção, humor kit, e aí chegar lá no serviço de urologia, o médico urologista ver que não é torção e fazer o tratamento para orquite, do que você ficar na dúvida, não encaminhar e ser uma torção e esse paciente acabar perdendo o testículo. Então, finalizando aqui, alguns lembretes finais. Muito importante a anamnese e o exame físico nesses pacientes, são fundamentais, tá? Até que se prove o contrário, o diagnóstico é torção testicular, então chegou um paciente com dor testicular no pronto-socorro, até que se prove o contrário, é uma torção, temos que tratar como uma torção. O paciente tem que ser encaminhado para tratamento cirúrgico o mais rápido possível, não perder tempo, né? E não ficar aguardando exames. Se tem o exame, ótimo, faz rápido e faz o diagnóstico, mas se não tem, encaminha o mais rápido possível. E no tratamento do escroto agudo, cada minuto conta, né? Então, às vezes, uma hora que você demora mais para encaminhar esse paciente, para avaliar esse paciente, ou às vezes ficar esperando uma vaga cross, por isso que a gente fala a importância de encaminhar mesmo como vaga zero, pode fazer diferença lá na frente entre a gente salvar ou não salvar esse testículo. Era isso, queria agradecer a vocês e a gente se vê no próximo vídeo.